Existe um lugar no mundo que desafia a nossa lógica. Um país mergulhado em isolamento, onde relatos de fome, repressão e sofrimento são constantes, e ainda assim, no topo, uma única família governa com poder absoluto há mais de 70 anos. Esta é a Coreia do Norte, o reino da dinastia Kim, construído sobre a ideologia da autossuficiência, o Juche, e uma lealdade ao líder que beira o divino. O mundo ocidental assiste e espera, há décadas, por um sinal de rachadura, um levante popular, um golpe de Estado, qualquer coisa que sugira que a liberdade, como a vista por seu vizinho do sul, é possível. Mas essa rachadura nunca aparece. A dinastia, que passou de avô para pai e agora para neto, parece inabalável. Como isso é possível? Por que, em meio a tanta diversidade, nunca houve um golpe bem-sucedido contra os Kim? A resposta não é um único segredo, mas uma arquitetura de poder complexa e brutal, projetada com uma precisão cirúrgica. Para entender como essa fortaleza foi erguida e por que ela ainda não caiu, precisamos desmontá-la, peça por peça. A nossa investigação sobre os segredos da estabilidade norte-coreana começa agora. O primeiro pilar, e talvez o mais visceral, é o controle absoluto da elite através de expurgos. Em qualquer golpe de Estado típico de Burkina Faso ao Mali, a fórmula se repete. Generais descontentes marcham sobre a capital, prendem o presidente e muitas vezes recebem o apoio de uma população frustrada. A dinastia Kim entende perfeitamente que a maior ameaça a um ditador não vem do povo, mas da elite poderosa que o cerca. A solução deles? Nunca permitir que essa elite se sinta segura o suficiente para sequer conspirar. Quando um jovem e inexperiente Kim Jong-un assumiu o poder, sua posição era vulnerável diante de generais e políticos mais velhos. A resposta foi uma limpeza sistemática do poder. Em um desfile militar em 2023, especialistas notaram a ausência de membro-chave do Politburo. A razão? Nas semanas anteriores, Kim havia substituído 5 dos 12 oficiais do secretariado do partido e 7 dos 17 membros do Politburo. Isso não foi um caso isolado. Seu próprio pai já havia preparado o terreno, trocando quase 80% do Politburo em 2010 para garantir uma sucessão tranquila. O próprio Kim Jong-un, ao assumir, continuou a faxina, trocando 42% do órgão e mais 13% em 2013. E para que não houvesse dúvidas sobre suas intenções, ele enviou recados com uma brutalidade teatral. O vice-ministro do exército Kim Chol foi supostamente executado por beber e farrear durante o luto oficial. O chefe de gabinete Ri Yong-ho, que o ajudou a ascender, foi eliminado por discordâncias políticas. Seu meio-irmão Kim Jong-nam, que vivia no exílio e defendia reformas, foi assassinado com um agente nervoso em um aeroporto internacional. E na demonstração máxima de poder, seu próprio tio e regente Jang Song-taek foi publicamente expurgado e executado. A mensagem para a elite é cristalina. Sua lealdade não é uma opção, é a única garantia de sobrevivência. Mas essa repressão não impede que tentativas de golpe aconteçam. E é na análise dessas falhas que entendemos a resiliência do regime. O maior teste veio em 1956. O fundador, Kim Il-sung, enfrentava forte oposição de facções internas com laços com potências externas, os coreanos soviéticos e a facção Yan'an, leal à China de Mao. Aproveitando a campanha de desestalinização de Khrushchev em Moscou, essas facções planejaram confrontar Kim em uma reunião do partido, acusando-o de criar um culto de personalidade. Era chance de ouro para mudar a história. Mas a trama ruiu por um motivo inesperado: nacionalismo. Na hora H, até mesmo os conspiradores hesitaram. Para a maioria do partido, um ditador coreano, ainda que brutal, era preferível a líderes vistos como fantoches de Moscou e Pequim. Kim Il-sung não só sobreviveu, como usou o incidente para justificar um expurgo massivo, eliminando toda a influência externa e consolidando seu poder de forma definitiva. Décadas depois, nos anos 90, o país enfrentou sua maior crise, a morte de Kim Il-sung, a queda da União Soviética e uma fome devastadora que matou mais de 1 milhão de pessoas. Revoltas por comida eclodiram. Nesse caos, surgiram várias conspirações militares.
Uma trama do 7º Corpo do Exército, que buscava apoio internacional durante inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica, foi descoberta antes mesmo de começar. Outra menor, em Sinuzui, foi igualmente esmagada. Mas a tentativa mais séria partiu do 6º Corpo do Exército, em Tianjin. Descontentes por não receberem comida de Pyongyang durante a fome, eles planejaram tomar o controle de centros de comunicação, portos e até instalações de mísseis, para depois marchar sobre a capital. O plano era sofisticado, mas, mais uma vez, falhou. A segurança do Estado, onipresente, invadiu e prendeu todos antes do início, supostamente com a ajuda do próprio chefe do 6º Corpo, que delatou seus homens. Quase 300 oficiais foram executados ou desapareceram. A unidade inteira foi expurgada. Essas histórias nos mostram a segunda engrenagem crucial da máquina Kim, um sistema de vigilância e controle interno tão centralizado e implacável que qualquer conspiração é detectada e esmagada antes que possa ganhar tração. Se a elite é controlada pelo medo, o que impede um levante popular? A resposta é o 3º pilar, a punição da 3ª geração. Esta é talvez a política mais cruel do regime. Se você comete um crime político, não é apenas você que paga. Seu castigo se estende por toda a sua linhagem familiar, pais, filhos e netos, condenados a uma vida em campos de trabalho forçado. Uma tentativa fracassada de rebelião se torna uma maldição familiar eterna. Diante de um custo tão terrível, a ideia de revolta morre antes mesmo de nascer. E a elite que não é purgada vive em uma jaula dourada, repleta de luxos que dependem do líder. Eles sabem que se Kim cair, eles caem junto. Sua lealdade é um instinto de autopreservação. Esta muralha de controle interno também explica por que a intervenção externa, no modelo clássico, é quase impossível. O manual da CIA para derrubar regimes, apoiar grupos de oposição, financiar ONGs pró-democracia, não funciona no reino eremita. Não há oposição organizada para apoiar. Não há como plantar as sementes da revolução em um ambiente tão hermeticamente fechado, um feito notável em plena era digital. Mas e um ataque militar direto? Aqui encontramos o último e mais perigoso pilar da fortaleza, o poder militar como apólice de seguro final. Primeiro, está o arsenal nuclear. Sob Kim Jong-un, os testes de mísseis aumentaram 10 vezes. Essa capacidade nuclear, por mais que sua real extensão seja debatida, funciona como a mais poderosa forma de dissuasão. Se a dinastia se sentir encurralada, o que a impediria de lançar um míssil contra Seul ou Washington? O cálculo de risco-recompensa para qualquer potência externa se torna vertiginoso. Segundo, e talvez mais pragmaticamente, a Coreia do Norte possui uma das maiores forças de artilharia convencional do mundo, com boa parte dela apontada diretamente para Seul, a capital da Coreia do Sul. Uma retaliação convencional poderia devastar a metrópole em horas. Seul se tornou, na prática, uma refém em escala massiva, tornando qualquer plano de ataque militar uma aposta de altíssimo risco. Some a isso seu exército de mais de 1 milhão de soldados e um suposto arsenal de armas químicas e biológicas, e você tem um azarão imprevisível, como dizem os analistas, cuja única ferramenta na política internacional é a sua postura militar. O regime dos Kim, portanto, se sustenta sobre esses pilares: expurgos implacáveis para domar a elite, um sistema de vigilância centralizado, terror social através da punição familiar e uma dissuasão militar crível. É uma arquitetura de poder sombria, mas terrivelmente eficaz. Nenhuma fortaleza, entretanto, é eterna. Relatórios recentes apontam para sinais de rachadura. A economia, que gasta até 30% do PIB em defesa, está em crise crônica. A lealdade cega das novas gerações, expostas a flechas da cultura externa, pode estar se desgastando. E a incerteza sobre a sucessão para a 4ª geração da família é a grande incógnita da geopolítica moderna. Mas a resiliência desse regime nos ensina uma lição poderosa e perturbadora sobre a arquitetura do poder absoluto. E você? O que pensa sobre isso? Acredita que a dinastia Kim pode durar para sempre? Ou que o colapso é inevitável? Quais fatores você acha que poderiam finalmente derrubar esse regime? Sua perspectiva é fundamental nessa discussão. Deixe seu comentário, vamos continuar essa análise juntos. E se você se interessa por desvendar os sistemas de poder mais complexos do nosso mundo, inscreva-se no canal. Até a próxima!